Fala, minha família. Tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para a gente obter nossos lucros. Saindo da nossa apresentação, antes da gente passar a grade aqui para o nosso sabadão, vamos só fechar rapidinho a nossa quinta aí como foi. A gente havia trabalhado aí na quinta-feira, numa grade de 6 jogos, a gente ficou aí com 6 greens e nenhum red pelo meio do caminho. O bilhete do canal, a gente havia deixado aí uma duplinha, havíamos deixado o jogo do Olympiacos contra o Bodoglin para sair mais de gomeio na partida e havíamos deixado para o Anti-Rad vencer a sua partida. Esse bilhete duplo deu uma odd por base aí de 1,74, a gente conseguiu e também cravar o bilhete do canal. Então a gente ficou aí, né, com uma quarta-feira com 4 jogos, 4 greens, a gente gabaritou a quarta, que o Corinthians conseguiu vencer a partida lá por 2-0. E fechamos aqui na quinta-feira uma grade aí de 6 jogos, 6 greens, gabaritamos também a quinta. Ficamos 2 dias aí em sequência no verde. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho então como foi. Na Liga Europa, a gente trabalhou aí no jogo do Olympiacos contra o Bodoglin para sair mais de gomeio na partida, o bilhete bateu. Na Copa da Rainha Feminina, lá na Espanha, no jogo do Atlético de Madrid Feminino contra o Granada Feminino, trabalhamos com o Atlético de Madrid Feminino na chance dupla, o bilhete bateu. Na Arábia Saudita, no jogo do Al Ittihad contra o Al Hayat, trabalhamos aí com a equipe da casa, o Al Ittihad, para vencer a partida, o bilhete bateu. Inclusive bateu e no finalzinho, né? Quem conseguiu operar no ao vivo aí pegou uma odd sensacional aí a favor do Al Ittihad. Dando sequência, voltando para a Liga Europa, atuamos em mais 2 jogos aí. O primeiro foi o jogo aí do Manchester United contra a Real Sociedad. Trabalhamos com o Manchester United na chance dupla, o bilhete bateu. O outro jogo aqui, no jogo do Rangers da Escócia contra o Fenerbahçe da Turquia, atuamos aí para sair mais de gomeio na partida, o bilhete bateu. E para fechar o dia, na Liga da Conferência, no jogo do Chelsea contra o Copenhague, deixamos aí o Chelsea para vencer a partida, o bilhete também bateu. Resumindo então a grade aí da nossa quinta-feira, foram 6 jogos, 6 greens, nenhum red pelo meio do caminho, gabaritamos a nossa quinta. Então ficamos aí, como eu mencionei, na quarta e na quinta-feira somente no green. 4 jogos na quarta, 6 jogos na quinta, 10 jogos aí em sequência no verde. Então vamos lá, vamos trabalhar no nosso sabadão aí. O que eu separei para esse sábado? Uma grade aí, final de semana, né? A grade fica mais extensa, com 10 jogos aí. A meu ver, são jogos de valores para a gente obter lucros. Vamos lá. Antes de eu até passar a grade aqui dos jogos, quero agradecer, tá bom, aos novos inscritos aí, quem tá chegando. Sinta-se à vontade, eu sempre falo que o canal aqui, a gente é uma grande família. A gente tenta só atuar aqui em conjunto, em busca de obter lucro. Tanto é que eu ponho, até quando eu vou divulgar o vídeo, eu ponho. Vamos trabalhar junto, porque é uma união aqui, né? Eu utilizo as análises pro meu pessoal, eu venho aqui e divulgo, torno público pra gente poder atuar aqui em conjunto. Então, muito obrigado aí a quem confia no trabalho, tá bom? Vamos lá, vamos passar a grade aí. O primeiro jogo é na Bundesliga da segunda divisão da Alemanha, aí, às 9 horas da manhã. Temos o jogo aí do Düsseldorf enfrentando o Regensburg. A equipe da casa, no momento, ele é a nona colocada da competição, enfrentando a Lanterna, aí, que no momento é a 18ª. Momento aí do Düsseldorf. Nos últimos 5, a equipe vem de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Regensburg, nos últimos 5, vem de 2 empates e 3 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho aí um empate pelo meio do caminho e 4 vitórias do Düsseldorf. O que eu venho buscar nessa partida? Poderia falar aqui mercado para gols, né? É até um mercado que eu gosto muito de atuar na segunda divisão da Alemanha. Mas o que me chamou a atenção aqui? Eu tenho a equipe aí do Regensburg, que é uma equipe bem inferior tecnicamente. Pode ver que em 25 jogos ela fez 14 gols e sofreu 53. Ela é o pior ataque e a pior defesa da competição. Tá enfrentando o Düsseldorf, que dá uma olhada aqui comigo. O primeiro colocado tem 45, o terceiro tem 43, mas olha aqui o Düsseldorf, ele é o nono colocado. Se ele vencer a partida, a gente está na rodada 25. Aqui o campeonato são 18 times, vão ser 34 rodadas, 17 mais 17, não é isso? 34. Então, 34 rodadas. Aqui, se o Düsseldorf vencer a partida, ele vai chegar a 41 pontos. O terceiro colocado tem 43, ou seja, ele continua no par ali para tentar buscar a vaga para a primeira divisão. Perante isso, tem que vencer o Regensburg aí, que é a lanterna da competição, e vai ser bem difícil de se livrar aí dessa queda para a terceira divisão. O que eu venho buscar nessa partida aqui? Eu não vou atuar, claro que eu tenho um pé no chão, eu não vou atuar aqui comprando a vitória de uma equipe aí que vou dizer que não tem aquele nível técnico, vou botar assim, o nível de equilíbrio aqui na segunda divisão é muito grande, não tem aquele nível técnico para se desgarrar de uma outra equipe. Eu vou comprar aqui uma chance dupla, onde eu vou ficar com respaldo. Acredito que o Düsseldorf venha para vencer a partida, até porque precisa, se quiser tentar e continuar brigando para subir para a primeira divisão, tem que vencer, mas eu vou ficar com uma chance dupla. Tá pagando um bilhetinho legal por volta de 1,20, vai ser o bilhetinho para esse jogo. Chance dupla no Düsseldorf, bilhetinho aí.
Próximo jogo, vamos lá para Bulgária, às 10 horas da manhã. Temos o jogo aí do Ludogorets enfrentando o Botev Vratsar. Se perdoe se a pronúncia estiver errada, tá? Vamos lá. A equipe da casa, no momento, é a primeira colocada da competição, enfrentando a penúltima colocada, a 15ª. 15ª não, né? É a 15ª, tô falando besteira. Vamos lá. Momento do Ludogorets. Nos últimos 5 jogos, a equipe vem de 3 empates e 2 vitórias. O Botev, nos últimos 5, vem de 2 empates e 3 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, um histórico total aí de 5 vitórias do Ludogorets. Aqui é o que eu venho buscar mais uma vez. O bilhete está esmagado, mas é o que tem de valor para esse jogo. Tá pagando por uma base aí de 1.11. Eu deixo o Ludogorets para vencer a partida como bilhete para esse jogo. Talvez quem quiser esperar aí levar esse joguinho para ao vivo, talvez montar, né, como é o segundo jogo ainda da grade, tentar pegar uma oddzinha, talvez 1.20, 1.25, dá uma olhada, às vezes o jogo começa aí equilibrado, bate uns 20, 25 minutos, não sai gol, essa odd tende a subir. Aí você aproveita aí para montar no ao vivo junto com algum outro bilhete que tenha valor, tá bom? Dando sequência, vamos lá. Ainda agora para a primeira divisão da Alemanha, a Bundesliga da primeira divisão, às 11h30 da manhã, separei 2 joguinhos. O primeiro é o Werder Bremen contra o Borussia Mönchengladbach. A equipe visitante, no momento, é a 9ª colocada. A equipe da casa, no momento, é a 12ª. Momento aí do Werder Bremen. Nos últimos 5, a equipe vem de 4 derrotas e 1 vitória. Borussia Mönchengladbach, nos últimos 5, vem de 1 empate, 2 derrotas e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho equilíbrio. Eu tenho 1 vitória para cada lado e 3 empates pelo meio do caminho. O que eu venho buscar aqui? Mercado de gols, né? Olha só que delícia aí, como é que tá essa sequência de jogos. Nos últimos 5 jogos, entre essas duas equipes, eu tive mais de 1,5 e em 4, inclusive batendo mais de 2,5 aí tranquilo, né? Nesses últimos 4. E batendo ambas também, tem muito valor. Nos últimos 5 jogos do Borussia Mönchengladbach, mais de 1,5 aí em todos. E nos últimos 5 jogos do Werder Bremen, mais de 1,5 aí também em todos. Bilhetinho, então, para essa partida, vai estar pagando por volta de 1,20. Para mim, tá pagando até um valor alto aí, né, levando em consideração essas estatísticas. Vai ser para sair mais de 1,5 na partida como bilhete para esse jogo. Vamos lá, nosso próximo jogo, continuando aí na Bundesliga da Alemanha, às 11h30 da manhã, jogo do Union Berlim contra o Bayern de Munique. A equipe visitante, a primeira colocada da competição, a equipe da casa é a 14ª. Momento aí do Union Berlim. Nos últimos 5, a equipe vem de 2 vitórias e 3 derrotas. O Bayern de Munique, nos últimos 5, vem de 1 derrota e 4 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 1 empate pelo meio do caminho e 4 vitórias mais recentes aí do Bayern de Munique. É o que eu venho buscar aqui, sem muito mistério, mesmo jogando fora de casa, a equipe no último jogo aí, o Bayern de Munique, acabou perdendo pro Bochum, para uma equipe aí que tá na parte de baixo da tabela, né? Então, mesmo jogando fora de casa, acredito que venha para fazer o resultado. Tá pagando por volta de 1,37, eu deixo o Bayern de Munique para vencer a partida como bilhete para esse jogo. Vamos lá, os nossos próximos jogos, vamos dando sequência aí. Indo agora para a Inglaterra, Premier League, no horário de meio-dia. Temos o jogo aí do Manchester City enfrentando o Brighton. As duas equipes aí, o City no momento é a 5ª colocada, o Brighton no momento é o 7º. Momento do City, nos últimos 5, a equipe vem de 2 vitórias e 3 derrotas. O Brighton nos últimos 5 vem de 1 empate e 4 vitórias. No confronto direto, eu tenho aí 1 empate pelo meio do caminho, 1 vitória do Brighton e 3 do Manchester City. Poderia talvez aqui comprar algo a favor do Manchester City? Poderia, mas eu vou respeitar muito esse momento do Brighton. Dá uma olhada aqui comigo. Nos últimos 5, a equipe não tem derrota. Vem de 1 empate, resolvido após a prorrogação aí com vitória, e vem de 4 vitórias. Eu vou respeitar mesmo jogando fora de casa. Vem aí buscar mercado de gols. Porque nos últimos 5 jogos, entre essas duas equipes, eu tive mais de 1,5 em todos. Últimos 5 jogos do Brighton, mais de 1,5 em todos. E nos últimos 5 jogos do City, mais de 1,5 em 3. Então eu deixo aí, para sair mais de 1,5 na partida, vai estar pagando por base de 1,16, é o bilhete para esse jogo. Vamos lá, o nosso próximo jogo é aquela recomendação para o ao vivo, apesar que eu considero aqui que vai ter odds, tá? Porque o jogo não tende a ser fácil, pelo menos ao meu ver aqui. 1h da tarde, vamos lá para a Liga Feminina da Espanha, La Liga. Tem um jogo aí do Costa, a dele Tenerife, enfrentando o Barcelona feminino. A equipe visitante, a primeira colocada, a equipe da casa no momento é a 7ª. Momento aí das meninas do Costa, a de Tenerife. Nos últimos 5, as meninas vêm de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Barcelona feminino, nos últimos 5, 5 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um histórico total aí de vitórias das meninas do Barça. É o que eu venho buscar mais uma vez.
Porém, a odd aqui em uma casa aqui, né, em uma plataforma, tá esmagado. Vamos ver o que as outras plataformas vão apresentar, mas eu não considero um jogo tão fácil não, porque eu tenho aqui a equipe da casa, sétima colocada na competição. Vai tentar fazer um jogo duro e tentar segurar pelo menos aí um tempo ou alguma coisa nesse jogo. Mas aqui eu venho buscar essa vitória aí do Barcelona. Quem quiser levar para ao vivo, talvez ver como é que a equipe vai se portar jogando fora de casa, aqui é sem mais, é o Barcelona para vencer a partida com bilhete para esse jogo. Nosso próximo jogo, vamos lá, para a Série A na Itália, às 2 horas da tarde, jogo do Milan enfrentando o Como. A equipe da casa é a nona colocada, a equipe visitante é a 13ª. Momento do Milan, nos últimos 5, a equipe vem de um empate, 3 derrotas e uma vitória. O Como, nos últimos 5, vem de um empate, 2 vitórias e 2 derrotas. No confronto direto, nos últimos 4 jogos, lembrando que tem histórico de 2011 para trás, eu tenho 4 vitórias a favor do Milan. O que eu venho buscar aqui? Não confio no Milan mesmo jogando em casa, venho trabalhar em mercado de gols. Nos últimos históricos aí, nos últimos 4 jogos, eu tive esse mais de gol e meio aí em todos. Nos últimos 5 jogos do Como, mais de gol e meio em todos. E nos últimos 5 jogos aí do Milan, mais de gol e meio também em todos, inclusive batendo ambas, dá uma olhada. Em quase todos os jogos dessas duas equipes bateu ambas, e apenas um aqui não bateu. Vamos lá. O que eu venho buscar então para sair mais de gol e meio na partida? Vai estar pagando por base de 1,25, deixo como bilhete para esse jogo. Nosso próximo jogo, vamos lá, para La Liga na Espanha, às 2h30 da tarde, jogo do Villarreal enfrentando o Real Madrid. A equipe visitante é a segunda colocada, a equipe da casa é a quinta. Momento aí do Villarreal, nos últimos 5, a equipe vem de uma derrota, um empate, 3 vitórias. O Real Madrid, nos últimos 5, vem de um empate, uma derrota e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um empate pelo meio do caminho, uma vitória do Villarreal e 3 vitórias do Real Madrid. O que eu venho buscar aqui? Considerando que eu tenho o Real Madrid que precisa vencer para tentar aí fazer frente ao Barcelona, mesmo assim jogando fora de casa, eu não vou comprar essa vitória do Real Madrid nem chance dupla. Eu tenho uma defesa do Real Madrid que tem sido vazada com uma certa frequência, eu não vou confiar, eu vou ficar aqui em mercado de gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive aí mais de gol e meio em todos. Nos últimos 5 jogos do Real Madrid, mais de gol e meio aí em 3. E nos últimos 5 jogos do Villarreal, mais de gol e meio aí em 3 também. Então eu deixo aí como bilhetinho para essa partida, para sair mais de gol e meio, tá pagando por base de 1,16, é o bilhetinho para esse jogo. Nosso próximo jogo, vamos lá, para Países Baixos, Holanda, 4 horas da tarde. Temos o jogo aí do Alkmaar, perdoe se a pronúncia estiver errada, tá enfrentando o PSG. PSG não, Bruno, PSV. Sempre confundo quando eu vou falar as duas equipes. Vamos lá. A equipe visitante é a segunda colocada da competição. A equipe da casa, no momento, é a penúltima, 17ª. Momento aí da equipe da casa. Nos últimos 5, a equipe vem de 3 vitórias e 2 derrotas. O PSV, nos últimos 5, vem aí de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um histórico total aí de vitórias do PSV. É o que eu venho buscar aqui nessa partida. Mesmo jogando fora de casa, tem que buscar essa reabilitação. Tá pagando por base de 1,23 e eu deixo o PSV para vencer essa partida como bilhete para esse jogo. Então vamos lá, para a gente encerrar o dia, vamos para a Liga de Portugal, às 5h30 da tarde, jogo do Sporting enfrentando o Famalicão. A equipe da casa, no momento, é a primeira colocada, a equipe visitante é a nona. Momento aí do Sporting, nos últimos 5, a equipe vem de 2 empates e 3 vitórias. O Famalicão, nos últimos 5, vem de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, histórico total aí de vitórias do Sporting. Apesar aqui de eu ter a troca de treinador e como eu sempre menciono no caso do Sport, eu venho buscar essa vitória. Quem quer ser campeão aí, não tem essa. Tem que vencer equipes aí que estão na parte aí mediana de tabela ou essas equipes mais inferiores aqui na parte de baixo. Sem mais, está jogando em casa diante dos seus domínios, eu venho comprar a vitória. Tá pagando bilhete aí por base de 1,32, eu deixo como bilhetinho para esse jogo. Então, minha família, tá separada a nossa grade aí pro nosso sabadão. Se Deus quiser, vai ser um sábado de vitórias aí nas nossas vidas, não só nas nossas apostas. Ó, se eu só tirar aqui um parecer pra mim não errar, tá? Eu sabia que eu tinha falado algo errado e vim aqui consertar, peço perdão. Na liga aqui, na segunda divisão da Alemanha, são 18 clubes, então dá 36 rodadas, tá? Eu já havia falado aí 34, mil perdões aí, tá bom?
Então, fechamos aí. Bilhetinho do canal pra gente encerrar aí, perdoe pela gafe, tá bom? É tudo que eu gravo aqui no ao vivo, aqui eu não tenho roteiro, eu faço na hora. Claro que eu tenho um caderninho que eu anoto, né? Mas as coisas aqui eu faço, eu estudo antes. Às vezes eu vou até contar aqui uma curiosidade minha pra vocês. Já mencionei pra quem é mais antigo junto comigo no canal aí, que eu havia mudado de emprego, ainda sou CLT, eu faço minhas apostinhas, mas eu sou CLT assim como vocês, eu não falo que eu sou como vocês. Às vezes eu tô indo pro trabalho, eu tô dentro do ônibus, eu tô quase pegando no sono, que eu tô acordando mais cedo, mas eu fico ali dando uma olhada, analisando os jogos ali. Quando eu tô voltando do trabalho, é aquela mesma coisa, jogos que eu tô analisando já para 2 dias pra frente. Aí busca informação ali, porque eu quero, minha paixão é essa, eu faço aqui, como eu sempre falo, de muito bom coração, de muito bom grado. Eu faço pra mim com maior força de vontade e também venho aqui divulgar. Muitas vezes eu tô cansado, mas eu venho aqui com o meu coração, com muita gratidão, porque eu sei que muitas vezes aqui pessoas esperam. Claro que igual hoje, eu passei uma grade aí com 10 jogos. Pô, Bruno, não quero operar em 10, quero operar em 5, vi valor em 5 jogos. Ou então me deu uma clareza aqui pra uma situação de um jogo que eu quero buscar. O meu valor aqui pra vocês é esse, é vir aqui e tornar público o que possa ser viável pra cada um de vocês, que eu possa ajudar aí de alguma forma na vida de cada um, tá bom? Assim como vocês têm ajudado na minha. Então vamos lá. Bilhete do canal pra gente fechar, vou deixar uma tripla. Tô deixando o Ever Bremen contra o Borussia Mönchengladbach para sair mais de gol e meio na partida. O City contra o Brighton também para sair mais de gol e meio na partida. E o Milan contra o Como também para sair mais de gol e meio na partida. Esse bilhete triplo deu uma odd aí por base de 1,74. É o bilhete do canal para esse sábado. Mais uma vez é isso. Eu quero agradecer a audiência de cada um de vocês. Obrigado por cada comentário. Um grande abraço no coração. Fique com Deus e até a próxima.